Olá, 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 você que tá me ouvindo aí do outro lado. Não pare de sonhar e seja muito bem-vindo ao Longe de Mim Criticar, o seu podcast semanal sobre séries, filmes, livros, música e entretenimento em geral. Semana passada não teve episódio por problemas técnicos, mas o episódio dessa semana é sobre, novamente, uma nova série da Netflix que foi lançada semana passada e eu tava com expectativas muito altas, mas a série me surpreendeu. A série da vez é The Sandman, que estreou dia 5 de agosto e tá dando o que falar por aí. Então se você quer saber o que eu achei da série, senta aqui comigo, puxa uma cadeira, pega um cafezinho, um pedacinho de bolo, porque longe de mim criticar. Mas vamos falar de The Sandman? Sandman é uma série de quadrinhos criada por Neil Gaiman, escritor e criador de diversos sucessos como Coraline, Deuses Americanos, Belas Maldições, etc. A série começou a ser publicada em 1988 e durou 75 edições, encerrando em março de 1996, que aliás é o ano que eu nasci, o mês e o ano que eu nasci. Lançada pelo selo Vertigo da DC Comics, a série é uma reinvenção do personagem Sandman, que antigamente era chamado de Wesley Dodds, e já existia na Era de Ouro da DC, mas que ganhou uma nova roupagem pelas mãos de Gaiman, onde ganhou toda uma nova mitologia e todos os seus conceitos místicos. E por ser do universo da DC, algumas edições dos quadrinhos contam com personagens da editora, como o Caçador de Marte e John Constantine, por exemplo. Sandman conta a história de Sonho, ou Dream, no original, também conhecido como Morpheus ou Kaiku e vários outros nomes, já que o personagem ele é visto de maneiras diferentes dependendo de quem vê-lo. Então ele assume diversas formas diferentes durante os quadrinhos, dependendo da cultura ou de onde aquela pessoa está vindo. Inclusive em alguns quadrinhos ele assume a forma de um gato, então ele tem diversas formas e diversos nomes. Mas ele, no geral, é uma versão antropomórfica dos sonhos, que é um dos 7 perpétuos. Os Perpétuos, ou Endless, no original, são 7 irmãos, que são praticamente conceitos essenciais dos quais a humanidade depende para sua manutenção e que estão vivos desde a aurora dos tempos. Em inglês, todos os 7 irmãos começam com a inicial D, sendo eles Destiny, ou Destino, Desire, ou Desejo, Despair, ou Desespero, Dream, ou Sonho, Death, ou Morte, Destruction, ou Destruição, e Delirium ou Delírio, que uma vez já foi chamada de Deleite, mas acabou depois de um trauma se tornando a Delírio. E eu acho engraçado que quando o pobre faz isso é porque é pobre, né? Bota todos os irmãos com a mesma inicial. Mas aí quando é The Sandman, quando é o Neil Gaiman fazendo isso, mas é muita criatividade mesmo, né? Tô de olho aí na hipocrisia de vocês. Mas enfim, eu acho engraçado como sempre que eu escuto o nome Sandman, eu penso automaticamente na versão do filme A Origem dos Guardiões. Que o Sandman é um pirrocotoquinho fofo, amarelo e alegre. E aqui, e no universo das HQs e na série, ele é basicamente o oposto. Ele é um cara muito alto, muito branco e emo. E triste. Eu ainda não consegui ler os quadrinhos, na verdade. Eu tenho os 2 primeiros volumes, mas eu ainda não li. Mas a série, sem dúvida nenhuma, foi uma das coisas mais interessantes que eu assisti no ano. Ela tem uma mitologia muito rica, ela tem personagens muito complexos e episódios maravilhosamente escritos. A gente é apresentado a diversos conceitos e histórias que atiçam nossa curiosidade, enquanto ainda nos vislumbra com um visual maravilhoso. A primeira metade da série, ela tem 10 episódios, com uma média ali de 50 minutos mais ou menos cada, e uma coisa que me agradou muito é como os episódios e a temporada em si são construídas. Principalmente a primeira parte. A temporada basicamente se divide em 2 partes, onde 5 episódios são para um arco e 5 episódios são para outro arco. Então, a série ela não tem medo de tomar o tempo dela para apresentar os personagens. Alguns a gente nem vê futuramente, mas ainda assim eles são apresentados sem pressa, eles são apresentados muito bem. E eles ajudam a ilustrar não só aquele universo, mas também nos aproxima do próprio Morpheus, durante a jornada dele de autodescobrimento e tudo mais. Essa primeira parte vai ser sem spoiler, então se você ainda não assistiu a série, você pode acompanhar, tá bem? Então, quando eu começar a soltar spoiler, eu aviso vocês. Your waking world is shaped by dreams. Dreams and nightmares that I create and which I must control. Os primeiros 5 episódios meio que finalizam com todas as pontas soltas da história até então e apresenta a gente a habilidade que esses roteiristas têm
assim como a coragem, né, de confiar tanto no material a ponto de não achar necessário colocar aquelas barrigas no meio da temporada, que é quando passa 5 episódios e não acontece nada, a história não vai a lugar nenhum. Aqui não, eles não têm medo de jogar história mesmo, eles colocam muita coisa, eles não gostam de perder tempo contando coisas desnecessárias. Até o que a gente crê ser desnecessário tem alguma influência muito grande na história. Eu também adoro a construção desses personagens. Novamente, especialmente nessa primeira metade, nessa primeira parte da temporada. Devido à jornada, né, que o Morpheus se encontra, esses primeiros episódios eles usam muito bem a oportunidade de fazer com que ele transite por diversos personagens. Embora alguns desses personagens a gente nem veja novamente, eles são apresentados de uma maneira tão orgânica que simplesmente eles são importantes, sabe? Você entende quem eles são, para onde eles vão, por que não voltaram e tudo mais. Já a segunda parte ela tem uma narrativa mais convencional, entre aspas, de série. Enquanto na primeira metade a gente tem alguns episódios que eles quase não se comunicam entre si, além do próprio Morpheus, na segunda parte não, a gente tem uma história mais concisa, ela segue uma narrativa mais tradicional. Mas ainda assim, ela não tem medo de desacelerar quando é preciso e de colocar o pé no acelerador quando é necessário, além de apresentar momentos muito fortes e muito bonitos também. É engraçado pensar que, apesar de pôr em tela diversos personagens e conceitos, ainda existe tanto da história original que não foi mostrada. Eu disse que não li as HQs, mas eu li sobre a história e, por exemplo, sempre que alguém cita os Irmãos do Sonho, eles citam apenas os mesmos 3, em toda a série. Eles só citam a morte, desespero e desejo. Eles não falam o nome dos outros. O único que ainda foi citado brevemente foi a destruição, que a Desespero chama ele de o Pródigo, mas mesmo assim não existe nenhuma menção direta ou aparição dos outros 3. Aliás, Destruição é chamado de o Pródigo porque ele abdicou das funções dele para se tornar um artista, parar de lidar com o fato de ser, bem, a destruição. Mas isso não é explicado nessa temporada, então a gente precisa esperar os próximos episódios e uma possível futura temporada esperando que ele apareça. Em questão visual, eu também acho que a série, pelo menos pra mim, acertou muito. Eu não tive estranheza com nada, também não achei que faltou nada. Tanto na representação dos reinos, que foram mostrados, mesmo que a parte interna do Reino de Desejo tenha sido basicamente uma salinha rosa, o visual da parte externa estava maravilhoso. Também na representação dos poderes do sonho, como também nos efeitos visuais, né? Quando eles precisavam pegar um pouco mais pesado no CGI, como alguns personagens que precisavam mais disso. Um exemplo é o Coríntio, que é um pesadelo criado pelo Morpheus e que ele tem dentes no lugar dos olhos. Embora ele não apareça sempre com esse visual, quando aparece é bem legal e bem visualmente interessante. Também tem o Gaut, ou a Gaut, né? Que é outro pesadelo, que dessa vez é um metamorfo, que a personagem é multicor e é muito bonita, cara. Eu acho que é um visual do personagem mais bonito que eu vi em muito tempo. E também no personagem mais fofo que apareceu brevemente, a Gárgula Gregory. Descanse em paz, você sempre estará nas nossas memórias. Então, visualmente, eles gastaram uma grana ali, provavelmente, porque tá tudo muito bem construído, tudo tem profundidade, tudo tem textura, tá bem legal, de verdade. Mas agora eu vou falar sobre mais detalhes dos episódios, então se você ainda não assistiu e não curte spoiler, eu recomendo voltar aqui depois que você terminar a série. Mas se você já viu tudo, ou se não liga em saber o que acontece, vem comigo. Tell us what power of dreams you have. Como eu tinha falado, Sandman tem basicamente 2 arcos durante a temporada, e tudo isso inicia no primeiro episódio, quando o personagem é capturado por um ocultista chamado Roderick Burgess, lá em 1916, enquanto o homem tentava capturar a morte. Depois de passar mais de 100 anos aprisionados pelo mago, Morpheus consegue escapar e precisa lidar com tudo de ruim que aconteceu no mundo devido à sua ausência. Isso porque, devido à sua captura, não havia mais ninguém para comandar o Sonhar, que é o reino dele, e nem os sonhos e pesadelos que acabaram fugindo do reino e estavam andando livres pelo mundo desperto, que é o nosso mundo real. Mas talvez o pior problema de todos foi o fato de que, sem Morpheus, muita gente acabou presa nos próprios sonhos, o que causou a epidemia de encefalite letárgica, onde as pessoas simplesmente iam dormir e não acordavam mais, presas em uma espécie de coma. E esse momento da série, em especial, ressona com o nosso mundo real. Entre 1918, mais ou menos, e 1930, quase 5 milhões de pessoas foram acometidas por algo similar. A encefalite letárgica foi uma doença real
que levou quase 1 milhão de pessoas a óbito e nunca teve uma causa oficial declarada. As pessoas simplesmente iam ficando cada vez mais fracas até irem dormir e não acordavam mais. Durante os anos 60, alguns cientistas utilizavam música e remédios para Alzheimer, nos casos das pessoas que sobreviveram até então, e alguns realmente apresentavam uma reação, mas eventualmente acabavam voltando ao estado catatônico de antes. Depois dos anos 30 não houveram novos casos, embora na Suécia exista algo similar até hoje. Chamada de Síndrome da Resignação, algumas crianças normalmente refugiadas, com um passado traumático, entram em um estado de sono ou coma similar e que podem durar algumas semanas ou até anos. Ocasionalmente, a maioria das pessoas desses casos de síndrome de resignação voltam ao normal e se curam, porém, assim como a encefalite letárgica, não se sabe exatamente o que causa ou o que pode curar essa doença. Enfim, voltando. Para conseguir ajustar o seu reino e o nosso, ele precisa dos seus artefatos do poder que foram roubados pela esposa de Roderick, lá nos anos 20. Eles são 3 artefatos. O elmo feito de crânio e das vértebras de um deus morto, um saco de areia infinita e um rubi. Esses 3 objetos são partes do próprio sonho, e para recuperar as forças, ele parte em busca dos artefatos. E os 5 primeiros episódios da série são isso. O Morpheus indo em busca dos objetos e encontrando novos e já conhecidos rostos pelo caminho. Entre os personagens mais legais dessa primeira parte, eu acho que tá, pra mim pelo menos, a Joanna Constantine, que é uma parente direta ali do John Constantine, que também, assim como o tio, que eu acho que é tio, né? Eu acho que ele é tio da Joanna, enfim. Ela é uma astuta ocultista, assim como o John, e ela tá aqui interpretada pela Jenna Coleman, que fez Doctor Who. Embora a Joanna seja uma personagem que de fato existe no universo de Sandman, até onde eu vi, ela aparece mais como uma parente distante dela mesma, que inclusive também apareceu na série de Sandman. Isso porque, num flashback no ano de 1789, aparece uma personagem que também se chama Joanna Constantine e também é interpretada pela Jenna Coleman. Então, elas são descendentes diretas. Mas o que aconteceu é que, nas HQs, normalmente, o Sandman ele cruza com o John. Mas o John Constantine está sob embargo, porque vai sair alguma coisa futura dele aí. A DC, a Warner, eu não sei quem, tem os direitos do personagem e eles estão arquitetando uma nova série, se eu não me engano, para ele. Então, eles não puderam usar o John na série, então eles usaram a Joanna. E, olha, eu gostei bastante. Eu adorei a personagem e todo o arco dela no episódio que ela apareceu foi maravilhoso. A cena de exorcismo foi muito boa. Então, assim, provavelmente a gente vai ter mais dela futuramente, nem que seja no passado, pra gente saber qual foi o acordo que o John fez com ela ali. E além dela, não dava para não citar Lucifer, que aqui foi interpretada pela maravilhosa e talentosa Gwendoline Christie, que fez Game of Thrones, provavelmente você conhece ela de lá. Um fato curioso é que a Lucifer daqui de Sandman é tecnicamente a mesma versão do Lucifer que a gente viu na série da CW Netflix, já que elas são baseadas no mesmo material original. A questão é que o Lucifer do Tom Ellis é uma versão bem diferente do material original do Neil Gaiman. Então, a Gwendoline meio que dá vida à versão mais, entre aspas, fiel da HQ e uma versão não tão amigável e cínica como a da série da CW. E Lucifer é um personagem muito bom. Esse episódio 4, que passa no inferno e que conta com a Portadora da Luz, é um dos melhores de longe da temporada. Cheio de momentos intensos e significativos. Aliás, o que é aquela cena da batalha? Puta que pariu. Muito boa. Apaixonado demais, de verdade. Apesar de sentir que o pessoal da série do The Flash da CW deve ter chorado rios ao não pensar em um diálogo motivacional tão legal assim pra utilizar na série deles. Já que é uma série que, assim como em Velozes e Furiosos, é tudo sobre amor e família. Aliás, essa sequência de episódios que vai o episódio 4, 5 e 6 é muito boa, são os melhores episódios pra mim. Eu acho que a finalização da primeira parte da história no 5º episódio com o personagem do John Dee, que eu demorei a lembrar que inclusive era interpretado pelo mesmo ator que fez o Lupin de Harry Potter. Enfim, o John tá usando o rubi pra tocar fogo ali no cabaré, é maravilhoso, sério. A escalada de tensão desse episódio é sensacional e novamente é um ótimo exemplo do que eu falei sobre a série não se preocupar quando ela precisa desacelerar para apresentar novos episódios. E aqui nesse caso são literalmente personagens descartáveis, porque ela se garante no texto dela e ela sabe que mesmo que a gente saiba que aqueles personagens nunca mais vão aparecer, ela faz com que a gente se preocupe com eles.
sabe? A gente fica aflito, a gente torce por eles, a gente passa a conhecer ali como se eles fossem nossos colegas. A gente espera que eles tenham um final feliz. E é isso. Eu acho que a destreza de narrativa e criação do personagem dessa série é muito boa. E esse episódio é interessante porque ele passa quase que fora de todos os arcos principais da série. Apesar da gente ter o Jon com o Ruby, não existe nenhum outro personagem daquele núcleo principal, entre aspas. O próprio Sandman só vem aparecer com 40 minutos de episódio. E assim, sabe, a gente continua de olhos grudados na tela, porque é tudo muito bem contado. E o 6º episódio, depois de conseguir todos os seus artefatos e trabalhar na reconstrução do seu reino, Sonho passa por um tipo de estresse pós-traumático, onde ele tá tentando encontrar um sentido para tudo que ele faz, se questionando sobre tudo, se questionando se vale a pena tudo aquilo, e ele é consolado pela sua irmã, a Morte, que é provavelmente a personagem mais legal da série. Interpretada por Kirby Howell-Baptiste, a Morte é aparentemente a única das irmãs do Sonho que gosta dele e aparenta ser alguém realmente legal. Durante o episódio a gente vai acompanhando ela num dia de trabalho, que vai escalando lentamente de algo afável, que é quando um idoso acolhe a Morte de braços abertos depois de uma oração, até algo extremamente triste, que é quando ela leva um bebê do berço para o reino dos mortos. Nesse episódio, a Morte e Morpheus conversam sobre o que é a vida, o que é a morte, os fardos da existência, e é tudo de uma forma tão bonita e tão profunda que não tenta ser pretensiosa. Sabe, por alguns motivos você até sente o peso daquilo tudo como sendo algo seu. Como se a gente entendesse por um segundo o peso que é ser um eterno. Ainda nesse episódio acompanhamos o conto, é basicamente um conto ali no meio do episódio, sobre o homem que foi tornado imortal pelos irmãos, e que Sonho meio que usa quase como uma tentativa de se inspirar. O que começou como uma zoação, como uma tiração de sarro ali, basicamente um castigo, acaba se tornando amor. E tem algo nesse plot que meio que me incomodou, que é o fato de que eu ter tido compaixão pelo Robb, que é um escravocrata safado, sabe? Mas esse é o problema de séries que abordam o bom e o mal nos personagens. E voltando para o segundo bloco de episódios, a gente tem a trama da Rose, que está em busca pelo irmão mais novo dela, e enquanto isso acaba cruzando o caminho de Sandman e todos os outros seres fantásticos desse universo. Isso porque Rose é um vórtice dos sonhos. E o vórtice é uma entidade que tem o poder de destruir o mundo dos sonhos. É uma ameaça direta ao Morpheus. Por isso, quando um vórtice surge, precisa ser destruído. Porém, Morpheus e Rose aqui acabam formando quase que uma parceria, já que Sonho entende que a presença da garota pode ajudar com o próprio objetivo dele. E esse objetivo é capturar os 3 sonhos/pesadelos que fugiram do sonhar e não retornaram depois da volta dele. Eles são os pesadelos Coríntio e Gaut e o sonho verde do violinista, que eu não consegui achar um significado para esse nome dele ainda, eu vou precisar pesquisar mais, mas tudo bem. Morpheus sabe que devido ao poder de Rose, os fugitivos vão acabar se atraindo por ela, e isso realmente acontece de uma forma ou de outra. Além disso, ainda tem o arco dos colecionadores, que é como os serial killers desse universo se apelidaram, e toda a convenção que eles fazem, e todo o ritual que eles têm. Cara, é muito interessante essa parte. Eu não duvido que tenha sido desse conceito de Sandman que o Ryan Murphy tenha bebido para fazer aquele episódio de American Horror Story Hotel, em que existe um encontro anual dos mais famosos e infames serial killers dos Estados Unidos. Provavelmente ele bebeu daqui para fazer aquele episódio, eu tenho certeza. E eu gosto de como essa segunda metade se liga à primeira pelo ponto da encefalite letárgica. Isso porque, no final das contas, o vórtice original, na verdade, era a Unity Kincaid, que é a bisavó da Rose. Porém, como ela estava em coma desde criança, o universo arranjou um jeito de passar o poder dela para os seus descendentes e então continuar com esse, entre aspas, plano. Mas o engraçado aqui, e por engraçado eu quero dizer meio desesperador, é que teve algo que me pegou demais nessa história. Porque quando ela vai contando sobre como ela é a bisavó da Rose, eu fiquei, como assim? Porque pelo flashback dela, a gente vê que ela entrou em coma quando era criança. Então como foi que ela engravidou? E eu fiquei muito incomodado porque eu pensei, sério, que eles vão jogar um estupro de vulnerável assim e não vão desenvolver nada? Mas aos 45 do segundo tempo, a gente vê o que realmente aconteceu e eu pude respirar aliviado. Isso porque o fato é que a Unity engravidou nos sonhos dela
e isso acabou transpassando para a realidade, meio que como acontece com a Lyta, a amiga da Rose, que engravida do espírito do esposo que estava preso no mundo dos sonhos. E essa é uma frase que eu adorei falar assim, casualmente. Unity não simplesmente engravidou. Ela engravidou de, segundo ela, um homem de olhos amarelos. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que Desejo, em um plano para acabar com o seu irmão Sonho. Desejo é um dos siblings. Siblings é uma palavra de gênero neutro no inglês, para irmão ou irmã, de Morpheus. A personagem, que é gênero fluido tanto nas HQs quanto na série, aparentemente odeia Sonho e, junto com Desespero, fica traçando planos para tentar acabar com o irmão. Desejo, inclusive, é alguém que eu quero muito ver mais sobre, porque tem tudo aquilo que um personagem precisa para ser icônico. Ironia, atitude, beleza e muitos parafusos a menos. Inclusive, o Reino de Desejo é maravilhoso, que é basicamente uma estátua gigantesca dele com um coração batendo, então não tem como ser mais icônico que isso. A primeira temporada acaba muito bem, com o Corinthians sendo pego pelo Morpheus, o Rei do Sonhar se tornando alguém mais compreensivo e alterando Gaut de pesadelo para sonho, Rose acaba viva e com seu irmão do lado, Lyta teve o seu bebê, mesmo que o Sonho tenha ameaçado anteriormente pegar a criança de volta quando ele bem quisesse, tudo tá aparentemente muito bem. Porém, na última cena, vemos Lucifer iniciando planos para atacar Morpheus, assim como Desejo prometendo vingança. Então, provavelmente esse seja o plot do que a gente pode esperar para a possível segunda temporada de Sandman, mas a gente vai ter que esperar para ver. Como considerações finais, eu devo dizer que essa temporada foi maravilhosa e inclusive eu já tô pensando em rever, sendo uma das poucas séries que eu pretendo assistir mais de uma vez. Eu realmente gostei muito da série, como você pode ver, mas eu quero saber o que você achou. Então, conta pra mim. Fala se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse. E pra falar comigo, você pode me encontrar nas seguintes redes sociais. Eu tô no Instagram, no @PCSJoão, ou no Twitter, pelo @JoãoDasSéries. Então, só conta aí o que você achou. Eu também gostaria de pedir uma ajudinha. Sendo você uma pessoa que gosta do que escuta, não custa nada você seguir o podcast nas suas plataformas de áudio, por onde você escuta. Se você escuta pelo Spotify, você também pode classificar esse episódio com 5 estrelas, o que já vai me ajudar bastante. E é isso, chegamos ao final. Se você gostou do episódio, não esquece de recomendar para os amigos. E se não gostou, não esquece de recomendar para os inimigos. Tô aqui semana que vem, espero que vocês tenham curtido e beijo do gordo. Tchau!